Voluntários, empresários e o governo se uniram hoje em Brasília para tentar amenizar a crise hídrica na cidade. O racionamento de água completa um ano esta semana e não tem previsão para terminar. 1.500 mudas de árvores e mais de 200 quilos de sementes foram plantados às margens do maior reservatório da capital. Brasília enfrenta a maior escassez de água da história da cidade. O principal reservatório de água não tem nem 40% do volume útil, o que significa que é preciso mudar o cenário e envolver a população. 6 de cada 10 pessoas que vivem aqui no Distrito Federal bebem água que vem desse reservatório aqui atrás, o descoberto. Os moradores aqui da região dizem que essa área todinha era coberta por árvores, como naquele outro lado aqui. Para que tudo volte a ficar como era antigamente, estão sendo plantados neste momento 208 quilos de semente e 1.500 mudas de árvores do Cerrado. São 30 espécies de mudas e 11 de sementes. Tem capim, arbusto e árvore. A iniciativa uniu voluntários, organizações não governamentais, o governo e a iniciativa privada. O material foi doado pela empresa do Eduardo, que fez uma série de festas e shows entre julho e setembro do ano passado em local público. Ele calculou os gases emitidos no evento e está compensando agora com área verde. A gente faz uma estimativa antes do evento e durante o evento a gente vem fazendo alguns ajustes, né, para chegar no final com um número que seja representativo e que seja o mais fiel possível a tudo que a gente emitiu de gás de efeito de estufa para a atmosfera. Porque além de contribuir, né, a gente não contribui para a mudança do clima, a gente ainda contribui para a diminuição da crise hídrica no Distrito Federal. A área recuperada tem 20 mil metros quadrados e fica na divisa entre o Distrito Federal e Goiás. São mudas e sementes nativas e diversificadas. Se a gente faz uma monocultura de cerrado, né, isso não é cerrado. Quando você chega numa mata de cerrado, você vê aqui uma espécie de gramínea, do lado dela tem outra gramínea, outro capim, né, tem árvores, arbustos, todos muito diversos. Se a gente planta um tipo só de espécie, a gente não tem cerrado, a gente tem uma monocultura diferente. Quem mora na região espera a recuperação da vegetação o mais rápido possível. Os moradores daqui, nós que moramos aqui, nós amamos a natureza, né? Acho que é a primeira questão. E o ambiente arborizado, o ambiente é fantástico para a gente, para a autoestima, né? Para o prazer, né? E para a produção também. Garantir o direito à moradia e, ao mesmo tempo, acabar com a ocupação irregular do solo. Enquanto essa equação não é solucionada, o crescimento desordenado das cidades segue prejudicando a qualidade da água. A cidade de São Paulo, que há muitos anos já foi tomada por rios, riachos e córregos, hoje sofre para preservar os mananciais. Veja na última reportagem da série Água, um bem precioso. Esta é a represa Guarapiranga, um reservatório que abastece parte da região metropolitana de São Paulo. Muita gente se aventura nestas águas, mas a qualidade não é boa, principalmente por causa do esgoto despejado aqui. Culpa da ocupação desordenada às margens da represa. A comunidade lá atrás já está consolidada há bastante tempo, mas a gente vê aqui novas casas sendo construídas e avançando sobre essa área aqui, que é uma área de várzea e de manancial. E tudo isso prejudica ainda mais o meio ambiente. Essas casas chegaram há poucos meses neste outro ponto perto da represa. Aqui também é a área de várzea e não tem coleta de esgoto. São várias as questões envolvidas com uma ocupação numa área de manancial. O primeiro delas é que é uma região de várzea, portanto, sujeito a cheias. Choveu demais, isso aqui vai encher de água e vai afetar a vida, a ocupação das pessoas que estão aqui. Segundo, é uma região que dificilmente vai ter estrutura de saneamento, ou seja, dificilmente a gente vai ter aqui uma rede de esgoto coletando o esgoto produzido por essa população. Portanto, o esgoto dessa população cai dentro da represa. Mas a ameaça aos mananciais começa antes, na falta de cuidado com as nascentes. Esta água aqui é limpa e escoa diretamente para os bueiros. Na capital paulista existem milhares dessas nascentes, mas muitas estão canalizadas. As pessoas nem têm noção de que é uma nascente de rio. Em geral, as pessoas dizem assim, pô, eu tenho um problema de infiltração lá em casa, no meu quintal. Às vezes pode ser uma nascente que está brotando ali. Então, muitas construções em cima,
lugares onde tem nascentes, às vezes são drenados para empreendimentos que vão para aquele lugar. Nas periferias, elas são contaminadas muito rapidamente, porque às vezes não tem a coleta de esgoto. Um bom exemplo de preservação é o que está sendo feito aqui, na zona oeste de São Paulo. Para cuidar dessa nascente, ativistas retiraram lixo, fizeram um lago, trouxeram peixes e plantas. Aumenta a qualidade de vida de todo mundo, a qualidade ambiental, aumenta a umidade do ar, que a gente sofre tanto com ela também. Quer dizer, só tem vantagem em a gente trabalhar nisso. Se a gente desmata, permeabiliza ou contamina o solo, a gente vai perder as nascentes, vai ter uma mudança de característica das regiões, com aridez desses solos, aumento do calor e aumento da escassez hídrica. De crise, o Tadeu conhece bem. Depois de ficar sem água em casa, ele fez várias mudanças. Eu tenho neste telhado esses baldes que são mais práticos para a gente pegar, utilizar para as plantas, para a roupa ou para lavagem. E depois nas outras águas, a água desse terraço aqui, por exemplo, ela cai nos outros telhados e de lá de baixo também tem os reservatórios para poder apreender essa água, que serve para uso de banheiro, serve para uso de lavar o chão, serve para as plantas e tudo mais. Adaptações como essa e a economia no gasto de água mantiveram o consumo em São Paulo 15% mais baixo do que antes da crise. Nós temos que sair da cultura da abundância para a cultura da escassez, da cultura da responsabilidade pelo uso da água. A água não nasce na torneira. Não existe água sem floresta. Segundo, todo rio tem a sua várzea, todo rio tem o seu leito, muito importante para a qualidade da água. Ter essa mata ciliar não é um desperdício de área pública, muito pelo contrário, é um respeito à vida do rio e à qualidade de suas águas, à sua saúde. A partir do momento que somos consumidores de água, nós seremos também produtores de esgoto. E se a gente não equilibra essa conta entre a produção de água e a produção de esgoto, o esgoto vai começar a envenenar a água que a gente poderia estar bebendo. É uma soma de problemas culturais, na verdade, né? A gente vem de uma cultura, infelizmente, de abundância de água. O brasileiro cresceu ouvindo e ainda ouve, o mundo ouve que nós somos os maiores detentores de água doce superficial do planeta. Então a gente trata os grandes rios, as grandes bacias do Brasil como extensão da tomada ou extensão da descarga. E isso é um grande equívoco. A questão do clima tem mostrado para nós a gravidade desses erros. Aproveitar bem da água é um desejo de todos. E cuidar bem dela é uma obrigação de cada um de nós. A qualidade de vida depende da qualidade da água. As prateleiras de supermercados estão cheias de produtos com ingredientes difíceis de entender. E isso pode ser um perigo. Várias doenças podem surgir do consumo de alimentos ultraprocessados, entre elas o câncer. Nos supermercados, as opções de enlatados, em conserva, os que simulam os naturais, são muito variadas. Fica até difícil a escolha, mas estes tipos de alimentos, os chamados ultraprocessados, ou no popular, industrializados, podem conter riscos à saúde do ser humano. Se a gente for pegar a estatística nacional ou a estatística mundial, o câncer de cólon e reto, ele tem aumentado significativamente nos últimos anos, nas últimas décadas. E isso está atrelado, sim, ao nosso hábito de vida que vem com relação à alimentação. Hoje, o câncer de cólon e reto, ele já é o segundo tipo de câncer mais incidente nas mulheres e o terceiro mais comum nos homens. Isso vem ocorrendo porque as pessoas cada vez mais consomem produtos industrializados, cheios de conservantes e outros componentes químicos. E isso vai fazer com que aumente também o risco de obesidade, e a obesidade está ligada diretamente a outros tipos de câncer, mama, endométrio, os cânceres do trato gastrointestinal também. Quem pensa que os sucos de caixinha são saudáveis para o homem, engana-se. Todo alimento processado, ultraprocessado, que vem da indústria, ele vai demandar de uma grande quantidade de conservantes para poder se manter a validade dentro da embalagem, além dos corantes.
essas substâncias utilizadas tanto na conservação quanto na produção final do produto, ela é um fator de risco, ele é um cancerígeno. Para os especialistas, o melhor mesmo é seguir uma dieta saudável e balanceada, que priorize alimentos naturais, como frutas, folhas, grãos e legumes. Evitar os alimentos industrializados, consumir mais no final de semana, uma festa, um aniversário, e dar preferência mesmo aos alimentos naturais, de preferência os orgânicos. A seguir, vamos falar da realidade dos moradores da comunidade do Sol Nascente no Distrito Federal. E a gente quer saber como melhorar as condições sociais das comunidades pobres do Brasil. O governo, em primeiro lugar, né? Começa por eles. Tiver a consciência deles aí, fazer o que está precisando, o resto é resolvido. Utilizar o dinheiro dos impostos que vem para ser utilizado para eles mesmos, para moradia, habitação, infraestrutura também dos locais. Uma ajuda social do governo, dos prefeitos, né? É isso que está faltando, né? No incentivo de educação. Eu acho que os ensinos nas escolas não estão bons. Tudo isso influi, né? Daqui a pouco, você vai conhecer a iniciativa da Polícia Militar do Paraná para garantir a segurança das crianças quando elas estiverem curtindo as férias nas praias. Fique com a gente, voltamos em 2 minutos.